Oi, galera! Vocês já viram função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Hoje nós vamos ver um pouquinho da função composta. A função composta significa que é uma função dentro de uma outra função. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho x que pertence ao f de x, que pertence a g de x, então nós podemos dizer que o x pertence direto a g de x. Isso quer dizer o quê? Que o x é f de x, que é g de f de x, ou o x é GOF, que é o g de f de x. Na função composta, dado três conjuntos, A, B e C, nós vamos dizer o seguinte, que de A para B nós temos f de x, e de B para C nós temos g de x. Então, observe, se eu tenho um A que corresponde ao conjunto B, e o conjunto B corresponde ao conjunto C, nós podemos dizer que o conjunto A vai corresponder ao conjunto C. Isso é uma função composta. Nós podemos dizer o seguinte, que a minha solução Z é o GOF, ou GF de x. Veja como resolver uma função composta. Se f de x é igual a 2x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado, então f de g de menos 1 é igual a quanto? Bom, primeira coisa, vamos pegar g de menos 1 e vamos resolver g de menos 1, lembrando que o g de x é x ao quadrado. Substituímos no lugar do x menos 1, então teremos 1 ao quadrado, que vai ser 1. Agora a gente vai pegar f de g de menos 1. Lembrando que o g de menos 1 vale 1. Então, o f, a função f, é 2x mais 1. No lugar do x, vamos substituir por 1. Então, nós temos 2 vezes 1 mais 1, que vai ser igual a 3. Então, a função f de g de menos 1 vai ser igual a 3. Considere as funções reais definidas por f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a x ao quadrado mais 1. Determine o FOG, a composição de f com g. Bem, lembrando que FOG é f de g de x. Como eu estou com f antes do g, nós vamos pegar a função f, que é 2x mais 3, e substituir no lugar de x por g de x, que é nada mais do que x ao quadrado mais 1. Então, teremos que o FOG é 2 que multiplica x ao quadrado mais 1 mais 3. Aplicamos a distributiva e somamos o 2 com o 3, então, o resultado do FOG é 2x ao quadrado mais 5. Domínio de uma função composta. Se o f de x é igual a raiz de x, vamos lembrar, raiz só existe para radicando positivo. Nesse caso, o meu domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a zero. G de x igual a x mais 1. Não existe uma restrição para o valor de x. Então, o meu domínio de g vai ser todos os reais. FOG de x igual a raiz de x. Então, substituindo por x o valor de g, que é x mais 1, nós vamos ter raiz de x mais 1. Lembrando que o g de x tem que ser maior ou igual a zero, então eu tenho x mais 1 maior ou igual a zero. Logo, o meu x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, o meu domínio será x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Classificação das funções. Elas podem ser injetora, sobrejetora e bijetora. A bijetora é a junção da injetora e sobrejetora juntas. Na função sobrejetora, todos os elementos do domínio correspondem aos elementos da imagem. Vejam que a imagem corresponde também ao contradomínio. Então, imagem e contradomínio são iguais. Na injetora, nós temos todos os elementos do domínio correspondente a uma imagem no elemento y. Vejam que agora a imagem e o contradomínio não são iguais.
entra como contradomínio todos os elementos de y e as imagens somente os elementos que correspondem ao domínio. Já a bijetora, ela une a sobrejetora e a injetora juntas. Nós temos elementos do domínio correspondente a um elemento da imagem e contradomínio. E a função simples é cada elemento do domínio correspondente a um elemento do y contradomínio. Observe o gráfico. Nós temos uma função na reta verde, onde o domínio corresponde a todos os números reais. A imagem também aos reais, porque se eu tenho um elemento em x, que é o domínio, eu tenho uma correspondência em y, que é a imagem. Veja que o contradomínio também serão os reais. Então, eu tenho que a imagem e o contradomínio são os mesmos. Então, ela é uma função sobrejetora. O domínio tem elementos distintos na imagem. Então, eu tenho elementos do domínio com a imagem, então ela também será injetora. Logo, esse gráfico corresponde a uma função bijetora.